Hoje, nossa devocional abordará o tema Uma força a ser reconhecida. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os fortalecerá e os firmará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Nosso patinho de estimação, Bento, em breve completará 12 anos. Ele passou por altos e baixos ao longo dos anos, principalmente em relação à sua saúde. Agora, ele parece saudável e forte, e há um bom motivo para isso. Toda a primavera, dezenas de patos reais selvagens visitam nosso quintal. Eles vêm se alimentar das sementes que meu marido, Ricardo, e eu colocamos todos os dias para os pássaros. Costumávamos espantar todos os patos selvagens que vinham à nossa propriedade, porque víamos como a presença deles incomodava o Bento. Ele andava de um lado para o outro no grande cercado que construímos para ele e sua companheira, Laila, e parecia que não conseguia encontrar descanso. Quando soltávamos nossos patos do cercado todos os dias para procurar comida, Bento perseguia impacavelmente cada pato intruso até se cansar. Eventualmente, paramos de espantar os patos selvagens do nosso quintal. Por quê? Porque descobrimos que permitir que eles viessem e irritassem o Bento o tornava ágil, forte e rápido. Todo inverno, Bento engorda e se torna passivo, letárgico e até manca. Mas quando os patos chegam na primavera, ele se transforma em uma força a ser reconhecida. Ao refletir sobre toda essa situação recentemente, Deus me deu uma revelação que encorajou meu coração e me trouxe paz em tempos difíceis. Assim como Ricardo e eu não impedimos que desafios surjam contra o nosso Bento, o Senhor muitas vezes escolhe não impedir que obstáculos e desafios surjam contra o seu povo. Jesus nos avisou antecipadamente que experimentaríamos tribulações, provações, angústias e frustrações neste mundo. João capítulo 16, versículo 33. Portanto, não devemos nos surpreender quando encontramos dificuldades. O que precisamos lembrar é que toda vez que o Senhor permite que enfrentemos adversidades, é porque Ele tem um propósito divino para isso e sabe que de alguma forma nos beneficiaremos delas. Sua promessa sagrada aos seus seguidores é que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem deles. Romanos capítulo 8, versículo 28. E se algo não os beneficiar de alguma forma, Ele simplesmente não permitirá. Às vezes imagino Bento pensando: por que eles permitem que esses outros patos venham por aqui, se sabem o quanto me incomodam? Ele não percebe que os permitimos para o seu próprio bem. E ele não entende que, se simplesmente confiasse que sabemos o que é melhor para ele, conseguiria parar de se estressar com a situação e apreciar os benefícios que está colhendo. A Bíblia revela que o culpado por nossos problemas é Satanás. Ela nos diz para permanecermos alertas e vigilantes, constantemente vigiando nosso grande inimigo, o diabo, que anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz que devemos resistir a ele, sendo fortes na fé. E nos lembra que nossos irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento que nós. Versículo 9. Então vem algumas das palavras mais encorajadoras de toda a Escritura. E, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça, que concede toda a bênção e favor, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, os aperfeiçoará, os confirmará, os fundamentará, os fortalecerá e os estabelecerá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Esta é a garantia de Deus Todo-Poderoso aos seus fiéis, de que Ele está constantemente trabalhando em nós, em meio às nossas dificuldades e dores, nos fortalecendo, nos aperfeiçoando e nos dando firmeza, para que possamos nos tornar
tudo o que Ele nos criou para ser e cumprir os planos e propósitos que Ele estabeleceu para nós. Embora Bento seja idoso, forte e veloz a cada primavera, quando os patos selvagens aparecem, e ele se transforma de uma vítima fraca e impotente em um oponente formidável. Da mesma forma, você e eu podemos nos tornar uma força a ser reconhecida contra as forças do mal, se confiarmos em nosso Deus em meio às nossas provações e cooperarmos com Ele para o nosso bem e para a sua glória. Vamos orar? Senhor, quando enfrento dificuldades de qualquer tipo, ajuda-me a vê-las da tua perspectiva, em vez da perspectiva do mundo. Mostra-me como responder a cada desafio com uma atitude cristã, para que eu possa colher os benefícios que tens para mim e evitar sofrimento desnecessário. Obrigado porque, ao cooperar contigo nos momentos de sofrimento, tu me transformarás numa poderosa força para o bem. Amém.